Começando o Convergente com o objetivo de ver e escutar gente que impacta o mundo e que tem muito o que dizer. Convidado de hoje, Cássio Colucci, fundador da Keyworks, que diz ser uma pessoa de bastidor que convenci a vir aqui ficar à frente das câmeras para bater um papo com a gente, natural de Bento, que hoje mora em Caxias do Sul e tem uma empresa que está trabalhando com projetos de tecnologia, né? Isso aí. Cássio, me conta um pouco da sua origem em Bento e como que você chegou até a tecnologia. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Léo? Eu estava te falando que eu sou uma pessoa de bastidores e realmente eu sou uma pessoa de bastidores. Se eu for olhar um pouquinho a trajetória da empresa, ela tem 20 anos e nesses 20 anos eu sempre estive na operação do negócio e, por consequência, nos bastidores, né? Então, falando do Cássio, né? Como tu perguntaste, eu sou natural de Bento, como tu falaste. Meus pais são aqui de Farroupilha, então acho que essa ligação é bem legal. Eu tenho uma ligação bem grande aqui com a região. Eu gosto muito daqui, foi uma região que, apesar de ter nascido aqui, eu poderia ter ido para qualquer lugar do mundo, mas eu decidi estar aqui. Eu decidi ajudar a região a se desenvolver, e principalmente nesse ponto de tecnologia, né? Que foi sempre o meu caminho, meu rumo, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu gosto de estar todo dia fazendo. Então isso é importante, muito, muito valioso. A minha origem, então, ela sempre foi empreendedora, tá? Os meus pais, eles, então, como eu te falei, eles nasceram aqui, foram para Bento Gonçalves lá na década de 70. Na época eles tinham um pequeno comércio e o diferencial que eles tinham na época era fazer viagens para São Paulo, então hoje se chama de sacoleiro isso, e não tem problema nenhum. E o diferencial era trazer calças jeans e vender lá em Bento calças jeans. E isso fez um sucesso tremendo. As pessoas perguntavam quando eles iam e a cada final de semana, quando voltavam sacolas cheias de calça, eles praticamente vendiam tudo no final de semana da volta da viagem. Então, essa veia empreendedora sempre veio deles. Eu sempre olhei muito para eles no meu desenvolvimento, e principalmente com o entendimento de que nada vem de graça, né? Por mais que eles tivessem empreendido, terem sucesso no empreendimento deles, eu acho que o ter sucesso também não é a quantidade de dinheiro que tu tem, mas sim quanto tu consegue modificar a vida da tua comunidade, das pessoas que estão ao redor de ti. E sempre entendendo isso, eu tive sempre essa vontade de empreender, auxiliar, ajudar as pessoas da minha região, a região em si, e principalmente com isso que tu falou, né, a tecnologia. E tecnologia digital da família que vendia calça jeans e que via uma demanda na região e que soube encontrar, né? Porque tem que ligar os pontos ali, né? Ligar os pontos. Demanda, onde vende fornecedor, o que vai vender, saber fazer a escolha dos produtos. Como que surgiu a Keyworks? E apresenta um pouco a empresa pra gente. Legal. Falando um pouquinho de como surgiu, toda a minha vida antes de empreender realmente, de estar à frente do negócio, foi trabalhar em outros negócios. Eu comecei minha vida como programador, tá? Fiz a faculdade, enfim, aqui em Caxias, inclusive. Me formei aqui. E antes de realmente empreender, de ter o negócio, a ideia, obviamente, foi entender como é que era a profissão, como é que era o mercado, o que haveria de necessidade a ser resolvida aqui na região. E então, como é que começou essa história? Eu trabalhei em empresas ou com produto de ERP, por exemplo, ou em empresas onde eu fazia o desenvolvimento do sistema interno da empresa. Então eu tive um pouco dessas duas visões. O que me chamou muita atenção nessa época foi a possibilidade da gente criar software com a necessidade real do usuário. Apesar de ter trabalhado com produto de ERP, que o produto de ERP normalmente é um produto de caixa, né? Tu
tu tem o produto X, tu vai instalar na tua empresa, tu vai fazer a parametrização e tu vai usar. Mas eu sempre achei que isso limitava um pouquinho o poder que o usuário tinha na mão de criar coisas ou criar novas rotinas, funções, negócios para a empresa que ele trabalhava. Então, isso sempre foi muito latente na minha visão de permitir que o usuário pudesse criar com seu conhecimento, com a sua atividade dentro do negócio, maiores possibilidades para aquele negócio. Então, eu poderia estar criando um produto novo, um serviço novo, um tipo de atendimento novo para o meu cliente, permitindo que eu fizesse isso com ferramenta de software. Então, isso sempre me chamou muita atenção e por isso que a Keyworks ela nasceu com esse intuito de criar software sob medida. Então, lá no início a gente chamava de software sob medida, né? Na verdade, essa definição não mudou, mas basicamente é entender a necessidade do usuário e fazer um software. Hoje a gente mudou um pouquinho isso. Então, com os métodos ágeis, com o feedback constante, com a alteração do cenário de negócio constante, a gente passa a ter um cenário onde o foco no usuário ele é muito importante. Então, quando a gente constrói um software, ou evolui um software, ou modifica um software, enfim, a gente tem que ter em mente de que o produto fim, o que nós vamos realmente atender é aquilo que a empresa, nas pessoas, tem para ofertar para o mercado. Então, com tudo isso que eu vi e que pude experimentar, esse caminho é o que fez mais sentido. Então, hoje a gente tem trabalhos que integram com uma série de outros produtos. Então, independente do tipo de produto, a gente consegue fazer integrações. A gente consegue criar aplicativos que também servem a processos específicos, mas também se integram, conversam com outros sistemas. E também, inclusive, as próprias integrações, né, que é fazer um sistema conversar com outro, a gente consegue chegar nesse nível. E por que tudo isso? Porque a gente tem que permitir uma experiência transparente para o usuário, ou seja, eu preciso que ele libere todo o potencial dele para o negócio, tendo uma ferramenta de software que com pouca interação ele consiga já fazer. Então a Keyworks ela nasceu com esse intuito e ela segue até hoje nessa linha de permitir que os usuários tenham uma experiência eu não vou chamar de perfeita, mas eu vou chamar a melhor experiência possível com a ferramenta, aonde ele consegue fazer as tarefas que ele precisa fazer em pouco tempo e a gente consegue automatizar tudo isso de uma forma bem transparente também. Te escutando, né, eu lembrei até uma forma pejorativa que as pessoas têm de falar no mercado de trabalho, que é muito... que tem uma demanda gigante por profissionais de tecnologia, mas de fato a gente vê uma evolução desse profissional, e aí o que as pessoas acabam falando pejorativamente é que a gente não precisa mais de um pedreiro digital, né? Justamente trazendo esse aspecto que não é entrega, não é o delivery que é importante, que de fato é compreender. Então, essa expressão é muito baseada em tá, o que você está construindo? Né? O que você está fazendo? Estou aqui colocando um tijolo em cima do outro. A gente não está falando de linhas de código. A gente está, como você comentou, falando de resolução de problemas, de atendimento de necessidade. O pequeno Cássio, que começou como programador, para o momento atual, quais competências, quais skills que faltavam naquele trabalho, que faltavam naquela atuação e que foi necessário para esse desenvolvimento? De não ter apenas uma entrega, de trabalhar nas empresas que você atuou, mas de fato ter essa visão que você trouxe para a gente. Muito bom. Perfeita colocação de que, primeiro, codificar não é colocar uma pedra sobre outra pedra e assim por diante, né? Codificar é um processo criativo. É um processo criativo onde tu traz uma realidade para uma série de instruções e essas instruções vão se transformar ali na automação do negócio. Lá atrás, quando eu estava fazendo a faculdade, quando eu estava me formando, quando eu estava trabalhando nesses negócios que eu comentei antes, realmente eu estava muito focado na parte técnica. Então, como é que eu posso melhorar tecnicamente? Escrever linhas de código melhor,
entender melhor a demanda que o usuário da área que eu estou em contato está me trazendo, entender como o mercado está se modificando na questão de trazer novas necessidades, novas tecnologias, novas ferramentas. Inclusive uma questão interessante para colocar num parênteses aqui, hoje o codificar, ele continua sendo necessário, eu acho que isso nunca vai ter fim, mas existem tecnologias que se chamam low code, onde eu faço uma montagem de componentes. Eu preciso codificar um pouquinho nelas, mas assim, extremamente menos do que uma linguagem de programação comum. Mas mesmo elas não conseguem tirar toda a codificação. Então esse trabalho criativo ele vai permanecer, e eu acredito que nenhuma máquina, nenhum processo vai substituir isso. Mas voltando à questão, lá no início era muito técnico, a minha visão era muito técnica, eu precisava e eu queria ser cada dia melhor técnico. E eu acredito ter chegado num ponto técnico bem interessante, de conseguir resolver problemas técnicos de maneiras simples, tá? Sempre junto dos times, tá? Acho que isso é muito importante. A gente nunca faz nada sozinho e em qualquer área, mas principalmente uma área de desenvolvimento de software, tu tem várias competências e principalmente várias formas de pensar no teu time, onde tu pode trocar ideias, trocar formas, trocar modelos, trocar, enfim, uma série de processos onde tu consegue também crescer e auxiliar teu time e tu também crescer pessoalmente com isso. Mas dali do técnico para hoje, o que eu vejo que mudou é basicamente o lidar com pessoas. E não é lidar com pessoas, como tu falou no sentido pejorativo, não é isso. É sair um pouco do técnico, entendendo que eu tenho essa base, mas como é que eu posso trazer um produto, uma solução, um processo, um método que ajude aquela pessoa que está ou no meu time ou está no time do meu cliente, por consequência no mesmo time, mas em posições diferentes, como é que eu posso fazer para ajudar mais esta pessoa e consequentemente o negócio? Então, hoje a percepção do Cássio está muito mais voltada a pessoas, a relações com pessoas, justamente por isso. Não adianta eu ser o melhor programador, não adianta eu ter uma visão técnica muito boa. Se eu não conseguir alinhar aquilo que ela vai servir, ou para quem ela vai servir, ou como vai servir, não adianta de nada. Então acho que essa evolução pessoal ela se baseou basicamente na linha de pessoas, na linha de interações com as pessoas. Não sei se é a melhor forma, né? Assim, mas quando eu escutei isso, eu falei, né? Putz, tá claro, né? Dá para entender a mudança de postura e comportamento que se espera, de fato, dos profissionais, né? E você foi inspirado, foi fomentada a sua criatividade nos seus trabalhos anteriores, na sua formação, né? Você falou, né? Projetar é uma atividade criativa, é importante fazer relacionamento. Isso foi desenvolvido durante a sua trajetória profissional e na sua formação? É uma excelente pergunta, Léo. Eu acho que chegou um ponto onde eu entendi que isso era importante, tá? Eu olhando para trás, não tive alguém que dissesse para mim, cara, olha para cá, não olha o técnico. Até porque eu volto e me olho lá atrás e diz, poxa, esse cara é extremamente técnico, extremamente calado, extremamente nerd, né? Não tem por que eu dizer para ele, cuidado com relação com as pessoas, enfim, não, seja técnico, tu é bom assim, continue assim. Acho que isso não teve, e justamente por esse meu comportamento, e em algum momento eu me dei conta, eu não sei te especificar em que momento foi, mas eu me dei conta. Eu vejo todas as empresas e todas as pessoas que eu trabalhei nesses anos, e eu sou muito grato a elas, porque cada uma delas me deu um pouquinho do que eu estava buscando. Então eu lembro de tanto meus colegas, quanto meus superiores, quanto meus clientes, em cada momento, em cada etapa que eu estava, eu tenho muito a agradecer eles justamente por isso. Essa construção que eu vinha fazendo do meu entendimento da área, da solução, do software, da tecnologia, eu tive parcela de cada um deles. Então, muita coisa positiva e muita coisa de
olhar exemplos e entender, isso aqui eu posso usar, isso aqui faz sentido para mim, é isso aqui que eu quero agir dessa forma, eu estou agindo dessa forma. Então isso sempre foi muito positivo de novo, né, na observação. Acho que é observar e tentar. Uma hora eu disse, bom, agora eu vou tentar, agora eu vou fazer. Nessa sua citação, né, que foi com experiências, contato com outras pessoas, a gente vê a narrativa de uma trajetória, né? Se você olhasse para o Cássio do início da carreira, um jovem que está começando hoje, é isso que você indicaria para ele? Aprende técnica e depois aprende outras coisas que você vai precisar ao longo do caminho? Ou existe alguma outra forma de se desenvolver profissionalmente? Léo, a tua pergunta é interessante porque hoje eu tenho a certeza de que um método único não funciona para todo mundo. Eu convivi com pessoas muito técnicas, ou pessoas muito expansivas, ou pessoas que tinham uma facilidade enorme de entender o ambiente que estavam. Então, cada pessoa tem a sua maneira, o seu jeito, a sua forma de ver, a sua forma de aprender, a sua forma de executar. Eu não sei se eu transformaria isso num conselho, eu não sei se eu daria um conselho, mas talvez, se conselho fosse bom, a gente cobrava, né? Mas talvez uma coisa que eu me sentiria à vontade em dizer segue o que tu acredita, porque tu vai fazer diferença, tu vai observar, tu vai utilizar tuas melhores capacidades. Se tu não entende hoje quais são tuas melhores capacidades, tu vai entender em algum momento, tu vai buscar ferramentas para entender. Então, em algum momento, isso vai ficar transparente para ti, vai ficar natural para ti. Então, eu acredito muito naquilo que as pessoas têm de dom e que elas consigam utilizar esses dons para realizar o trabalho ou viver melhor, enfim. Então, realmente eu não daria um conselho, olha, segue essa linha. Essa linha funcionou para mim, de uma certa forma, tá? E para outra pessoa, talvez não fosse a melhor linha. Então, eu acho que se conheça, observe e tire disso as melhores posições possíveis, percepções possíveis. Você afirmou com bastante ênfase que não acredita mais num método único, e você tinha citado anteriormente sobre métodos ágeis, né? Em contraponto ao que, para quem não conhece, né, explica um pouco pra gente o que é esse tal método ágil. O método ágil, ele se confunde um pouco hoje com fazer rápido. Não é isso. Tá? Não existe essa questão. Eu vou colocar isso junto da história da Keyworks, porque quando a gente iniciou a Keyworks lá 20 anos atrás, o método ágil não existia do jeito que ela existe hoje. Lá a gente tinha o método cascata e era o que tinha, ou seja, o método cascata era basicamente isso. Eu vou analisar um problema, eu vou definir, vou documentar, vou detalhar o problema, vou colocar em desenvolvimento e tempos depois, quando o desenvolvimento estiver pronto, eu vou entregar para o usuário, para o meu cliente, e ele vai ter as percepções do produto e vai poder fazer seus comentários, as suas avaliações. Então, existia um tempo muito longo entre eu projetar a solução e fazer uma primeira entrega para o meu cliente. Só que assim, se eu demorar, por exemplo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses para fazer essa primeira entrega, cara, o mundo mudou. O mundo pode ter virado de ponta cabeça nesses 6 meses. O negócio desse meu cliente pode não ser mais nem viável em 6 meses. Então eu não consigo mais executar um método cascata porque ele demora muito a entregar. Nisso, o que aconteceu? Começaram então a surgir tarefas ou visões, enfim, que condensadas se tornaram um modelo ágil. O que é o modelo ágil na prática? Eu estar muito focado na necessidade do meu cliente, na necessidade do negócio do meu cliente, sempre realizando interações com ele, tendo feedbacks a cada interação e rapidamente, sim, eu entregar uma versão, um MVP, um mínimo produto viável para esse cliente. Então, eu passo a utilizar esse tempo interagindo com o meu cliente
escrevendo sim software para que em um curto espaço de tempo eu tenha uma solução não completa, mas viável para ele começar a operar o negócio. Então vamos imaginar o seguinte, nesse cenário que eu coloquei 6 meses, por exemplo, no método Cascata, vamos imaginar que em 2 meses eu já tenho um MVP para esse meu cliente. Ou seja, em 2 meses eu já começo a colocar um software para ele utilizar, não vai ter todas as funcionalidades que ele precisa, mas vão ter algumas principais, e com o feedback dele, com o feedback do mercado que ele atua, com os clientes dele, a gente vai retroalimentando o processo e priorizando e desenvolvendo funcionalidades para aquele produto que fazem sentido para o negócio. Então, no final das contas, o método ágil é para a gente entregar valor rápido. Não quer dizer eu escrever software rápido. Então, sai de uma visão de eu projetar, de eu ter tudo organizadinho, para depois ter um software lá na frente que pode não entregar valor pelo tempo que passou, por um processo que entrega valor desde o início. Então, a metodologia ágil é essa, é eu entregar valor desde o início. A gente está falando de desenvolvimento de software, né? E que, de fato, o método ágil, ele está fazendo entregas contínuas de valor. Isso. Você foi até leve, né? Eu já chuto balde, assim. Eu conheço como Go Horse, né? Tipo assim, cara, coloca a venda ali, ó, e segue esse caminho da entrega, considerando e achando que é uma entrega única, mas na verdade, quando a gente está falando de tecnologia, tem atualizações, a entrega não acaba, né? Isso. Então é importante ter essa visão contínua de entregas e às vezes demora muito, não é aquilo que estava se esperando. Exato. Que atende o problema. E como vocês estão trabalhando na Keyworks, né, para entregar valor e não apenas um software, como trabalha com desenvolvimento tecnológico, mas também de forma criativa. O que tem de diferente na Keyworks? O que tem de diferente da forma daquele programador que iniciou no trabalho? Isso é legal, cara. A primeira coisa é que Keyworks é um time. Então isso me dá orgulho de falar, obviamente, porque a gente se tornou um time que respira tecnologia. E não é simplesmente, como nós estávamos falando ali atrás, de programar. Eu acho que o programar, o programar faz parte de um processo de desenvolvimento, sendo que a primeira etapa do processo que a Keyworks faz é o processo de descoberta. Tá? O que é um processo de descoberta? Lembra da frase do Steve Jobs? Eu não vou falar com as palavras exatas dele, mas ele diz que as pessoas não sabem o que querem. Às vezes tu tem que mostrar para ela o que ela quer. O processo de descoberta não é mostrar para ela o que ela quer, mas é construir com ela qual é a necessidade do negócio. Quando a gente fazia o método Cascata, anos atrás, nós tínhamos normalmente um ou mais usuários-chave de cada área do negócio que nos passavam informações e ou os nossos analistas faziam então a documentação, definição, prototipação e o desenvolvimento. Nesse momento, nós tínhamos a visão somente daquele ou dos poucos usuários-chave daquele negócio. Por consequência, o produto ele atendia algumas necessidades, ou de maior parte, as necessidades daqueles usuários. O método de descoberta, o que a gente faz? A gente coloca num ambiente, pode ser virtual ou presencial, todas as pessoas interessadas ou que irão se envolver no processo aonde tem um software lá. O software não é a forma primária, o produto primário que a gente vai tratar. Claro, o processo vai resultar sim em um software, mas eu vou olhar primeiro o processo. Primeiro, o que as pessoas querem resolver. Quais são os problemas, quais são as dores. A Keyworks executa um método de descoberta que permite a gente mapear e ter a certeza do que o negócio precisa. Então, o que eu preciso que o negócio faça? De que forma que ele tem que fazer? Eu posso automatizar? Ou ele tem que ser um processo manual? Eu posso integrar com outras ferramentas? Eu posso ter um produto pronto nessa ponta do processo ao invés de construir um software? Então tudo isso é esmiuçado num período de uma semana com todos esses
essas pessoas, esses usuários do cliente e nosso time de descoberta, onde nós vamos ter ao final toda eu não vou chamar de documentação, mas uma linha de entregáveis que vão definir aquilo que o negócio precisa, que o negócio realmente precisa, e também nós temos um diferencial onde durante esse processo a gente prototipa uma jornada de usuário. Então, se eu consigo ter clareza no problema que vai ser resolvido e consigo demonstrar com clareza uma jornada em um protótipo de software para o sponsor do projeto, praticamente a gente tem o problema resolvido. Bom, dali para frente é só programar. E aí sim, ciclos ágeis, enfim, os sprints, as reviews e toda a nomenclatura do ágil. Mas a gente então começa o projeto tendo o entendimento do que vai ser necessário construir. Então a gente sai daquela opinião de uma ou poucas pessoas do negócio e traz todas as pessoas envolvidas. Isso fez uma diferença assim enorme no processo, porque a assertividade de entrega ela muda completamente. Então quando tu faz uma entrega, tu não faz uma entrega para aquela pessoa, para aquele pequeno time de pessoas dentro do teu cliente, tu faz uma entrega para o teu cliente. Ou seja, tu está gerando valor para o negócio e o valor está sendo integrar essas várias pessoas, esses vários times dentro do teu cliente. Então essa visão é muito importante e ela foi basicamente um grande divisor de águas para o nosso negócio. Eu gostei que você falou, né, da definição, da concepção, criação e entrega com o cliente, né? Isso. Com as pessoas, não para apenas, né, as pessoas. Então, tenha um co-trabalho, uma corresponsabilização, uma cocriação daquilo que está sendo feito, não apenas, vou trabalhar aqui as 7 chaves escondido e vou te fazer uma surpresa da entrega. Não, mas é o envolvimento das pessoas, stakeholders, usuários, né, cada um com suas visões, expectativas, interesses diferentes para de fato ser uma entrega que atende todos que estão ali. Não deve ser um trabalho fácil de fazer, né? Mas que nunca é. Como você comentou, ele garante um gerenciamento de expectativa, de ansiedade e mais assertividade quando entrega, para ter uma descoberta do que a gente precisa naquele sonho mirabolante, né? Tu sabe, Léo, nós temos um cliente aqui na região que o processo de descoberta com ele foi bastante desafiador. O time do cliente eram 25 pessoas, o nosso time eram 5 pessoas, então foi um processo de 1 semana. E o legal de ver o pessoal que executou o processo trouxe filmes, fotos, enfim, foi muito legal isso. E o legal foi ver a alegria das pessoas no dia da apresentação do resultado do trabalho. Dava para sentir a emoção das pessoas em ver o meu problema vai ser resolvido. O meu problema conceitualmente foi resolvido e daqui a pouco tempo eu vou ter a solução e vou operar a solução do jeito que ela tem que ser operada, do jeito que o negócio precisa que ela seja operada. Então, quando tu falou, a gente vai fazer um trabalho e gerar uma surpresa depois, entregando um software que essa surpresa pode ser terrível. No método de cascata, eu posso entregar uma surpresa para o meu cliente que, poxa, não era aquilo que eu queria, não era bem assim que eu queria. Então a gente sai dessa linha de entregar surpresas para entregar aquilo que foi definido, foi combinado, foi entendido, foi construído, enfim, construímos isso realmente a 4 mãos. Então nenhuma surpresa vem. Claro, surpresas de projeto sempre tem. Às vezes o mercado muda, a gente tem que repriorizar alguma funcionalidade, às vezes a gente tem que, sei lá, o mercado mudou, a gente tem que olhar diferente para algum ponto da ferramenta, mas isso vamos lá, são pequenas partes dentro de um grande maior que foi já resolvido. E falando do mercado, né, porque isso agora é a forma de trabalho da Keyworks, né? O mercado está preparado para isso? O mercado busca isto? E já existe essa
mentalidade no mercado, ou isto é algo que vocês estão desenvolvendo e educando clientes e o mercado para trabalharem dessa forma, que foi numa construção também da sua trajetória? Isso. Léo, a gente tem sim uma linha de educar o mercado, principalmente aqui na região. Eu acho que a região aqui não está pronta ainda, com exceção de algumas empresas, tá? Não quero ser injusto, mas a gente ainda não está pronto para comprar isso. As empresas aqui da região não estão prontas E ainda aí você para fala Rio comprar Grande do isso. Sul, Serra Gaúcha? Eu falo mais Serra Gaúcha, tá? A gente está trabalhando bastante aqui. Temos clientes fora aqui da região e a gente sente uma facilidade maior lá fora. Ou seja, quando a gente começa o discurso de como a gente funciona, já tem o entendimento. Já existem projetos, já existem iniciativas para isso. Aqui na Serra, a gente vê isso, que nós estamos fazendo esse trabalho de mostrar então para as empresas o valor que isso gera, e a gente entende que a característica aqui da região ela é muito forte em comprar produtos prontos. Ela não tem ainda essa cultura de construir suas próprias soluções. Então isso a gente entende que aos poucos a gente vai construindo e isso está tudo bem. Mas o importante é que quando existe a promessa, existe a entrega, isso seja muito coerente, porque é isso que faz aquele mercado entender o porquê tu está ofertando aquele método, aquela forma de fazer, e que realmente funciona. Então, o nosso desafio hoje é justamente esse. Mostrar, educar o mercado e criar processos e mostrar que esse processo funciona com a entrega tanto da descoberta quanto a entrega do software funcionando. Indo para as mensagens finais, né? Hoje, não mais como programador, mas à frente de uma empresa que tem a sua responsabilidade, né, de estar com o time, gerenciar essas pessoas, quais são os desafios e os objetivos da Keyworks que você pode apresentar para a gente? Desafios todos, sempre, todo dia, né? O desafio na área de tecnologia é se manter atualizado. A parte boa da tecnologia, principalmente a tecnologia de software, é que a base ela não muda. Então, vamos lá, voltar para os conselhos, né? Que não são conselhos, mas são dicas. Se tu entende uma linguagem de programação, lógica de programação, meio caminho andado. Independente da linguagem que tu programa, porque as linguagens existem, cada dia tem uma linguagem nova, exagerando, né? Mas existem linguagens novas, existem evoluções das linguagens que existem ambientes para essas linguagens, então que requerem uma abstração um pouco diferente na hora de programar, mas enfim, tudo requer a lógica. Então, se isso estiver bem construído, é meio caminho andado para o profissional. Então, o desafio hoje é encontrar profissionais que têm esse desenvolvimento técnico de lógica bem desenvolvido. Como o mercado ele deu uma acelerada, enfim, por N fatores, muita gente foi para o mercado de programação achando que conhecer uma linguagem era já ser um profissional qualificado. E eu já não acredito muito nisso, porque não adianta eu conhecer uma linguagem e não conhecer as técnicas de desenvolvimento. Poxa, eu vou falar aqui de laços de repetição, eu vou falar aqui de estrutura de dados, eu vou falar aqui... tem pessoas que não têm isso minimamente desenvolvido, isso é um problema. Então, o desafio nosso, tanto região, quanto país, quanto mundo, é realmente preparar profissionais e que eles têm que querer ter esse conhecimento e trabalhar esse conhecimento para que eles se desenvolvam tecnicamente da maneira correta, ou seja, eu preciso conhecer a base. Então isso é um desafio. Então existe mão de obra disponível no mercado, mas tu tem que garimpar porque tem bons profissionais e tem profissionais que ainda estão se formando, então isso é um desafio. E objetivos é justamente esse, nessa linha, Léo. Como nós somos uma fábrica de software que faz basicamente o diferente, então a gente realmente precisa de pessoas, eu não vou chamar diferentes, mas eu vou chamar de pessoas que aceitem desafios diários de fazer coisas diferentes todo dia. Eu lembro de quando eu comecei lá atrás, eu
assim, quando eu estava num projeto, eu me cansava logo, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses no mesmo projeto, poxa, começou a ficar maçante para mim. Eu precisava navegar entre projetos diferentes. E isso sempre foi muito positivo para mim, de vivenciar vários tipos de problemas, conviver com várias pessoas de áreas diferentes, e isso fez abrir a minha cabeça no sentido de que, poxa, eu posso usar tudo isso e entregar boas soluções. Então, trazendo para o lado da Keyworks, é justamente isso. A gente não tem um produto. O nosso produto é entregar aquilo que o cliente precisa. Então, eu posso ter, como eu falei lá no início, um aplicativo, uma integração, um cálculo complexo de determinado tipo de produto, de serviço. Então, tudo aquilo que a gente faz e cada projeto é diferente um do outro. E é isso que faz eu levantar todo dia e dizer, poxa, que legal que é o que eu estou fazendo, que legal que eu estou conseguindo ajudar o meu time a se desenvolver. As pessoas que trabalham com nós são excelentes, todos excelentes profissionais. Todos encaram desafios diferentes todo dia. E, cara, isso é muito bom. Isso realmente é muito bom e principalmente está fazendo aqui na região, tá? A gente fechou com um cliente bem interessante nesses dias, e lá do centro do Sudeste, né? E às vezes eu me pergunto, poxa, por que um cliente desse tamanho vem buscar serviços em uma empresa aqui do interior do estado? Porque a gente é bom, né? Então, não só nós da Keyworks, mas olha o mercado de Caxias, olha o mercado de Farroupilha, da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul. É um mercado com profissionais diferenciados, profissionais excelentes, e a gente exporta profissional. Então, e isso a gente precisa reter eles, né? Não só exportar. Então, esse é um dos desafios também do mercado aqui da região. Muito bom. Você comentou que empreender, ter sucesso, né, não é só dinheiro, é impactar o mundo. Desejo que vocês impactem positivamente o mundo com tantos trabalhos, atendendo Serra Gaúcha, atendendo o mundo todo, para uma nova forma de se pensar, de trabalhar e gerar resultados. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Léo. Muito obrigado.